Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil. São 10 horas 37 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui através dos nossos estúdios, recebendo hoje apresentando hoje a última sabatina da nossa série. Hoje, com o atual governador Agnello Queiroz, candidato à reeleição ao governo do Distrito Federal. Participam comigo desta sabatina o editor-chefe do Jornal de Brasília, Paulo Guzmão, o editor de política do Jornal de Brasília, Eduardo Brito, e a repórter Milena Lopes. Você também pode participar desta sabatina através das nossas redes sociais ou enviando um e-mail para Jornal de Brasília, eleições2014, @jornaldebrasilia.com.br, está aí na tela. Vamos conhecer um pouco agora da trajetória do atual governador Agnello Queiroz. Casado e pai de 2 filhos, o petista Agnello Queiroz tem 55 anos e nasceu em Itapetinga, na Bahia. Quando se formou em medicina, Agnello Queiroz veio para Brasília cursar residência médica em cirurgia geral, logo no começo dos anos 80. Nesta época, foi eleito presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes. Foi eleito deputado distrital em 1990, na primeira legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal e 3 vezes eleito deputado federal em 1994, 98 e 2002. Em 2006, foi nomeado pelo presidente Lula para o cargo de ministro dos Esportes, de onde só saiu para se candidatar ao Senado Federal. Em outubro de 2007, foi convidado a assumir a diretoria da Anvisa, onde trabalhou até abril de 2010. Em 31 de outubro de 2010, Agnello foi eleito governador do Distrito Federal, com 66,1% dos votos válidos. Bom dia, atual governador Agnello Queiroz. Bom dia. Vou começar essa sabatina perguntando ao senhor o que representa a participação deste evento aqui no Jornal de Brasília. Primeiro, bom dia, quero parabenizar o Jornal de Brasília, todos os internautas, por essa iniciativa que considero muito positiva, que contribui com a nossa democracia. Cumprimentar também o Guzmão, Brito, Milena, e dizer que essa é uma oportunidade de ouro para debatermos a nossa cidade, não só a situação atual, mas também o futuro, as propostas, né, dos candidatos e para mim, particularmente, considero uma oportunidade fantástica, porque como eu peguei o governo numa situação muito delicada, todos se lembram, peguei um governo depois de uma grave crise institucional, política, moral, estava a nossa cidade envergonhada, desacreditada, e chegar até hoje, a nossa cidade arrumada, a casa arrumada, apresentamos Brasília para o mundo inteiro nesse período agora da Copa, recebemos 633 mil turistas, quase 200 mil estrangeiros. Foi uma das cidades que mais recebeu turista do Brasil e do mundo. Tivemos a divulgação da nossa cidade para o mundo inteiro, elogiada no mundo inteiro, inclusive pelo principal jornal norte-americano, o The New York Times, fez uma página inteira sobre Brasília, com elogios rasgados sobre essa cidade, e a surpresa do mundo que o Brasil tem uma cidade linda, organizada, funcional, um povo hospitaleiro, carinhoso. Foi uma demonstração maravilhosa. Essa imagem que refletiu, inclusive, na pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, que 96,3% dos turistas que compareceram em Brasília declararam que querem voltar à cidade. Isso, para nós, é a maior demonstração prática da aprovação da cidade por todos que aqui compareceram, e inclusive os estrangeiros. Mas mais do que isso, para nós o mais importante, o mais significativo foi o orgulho do brasiliense de apresentar essa cidade para os turistas. Assim como eu tive o orgulho de receber aqui chefes de Estado, como o presidente da Colômbia, como o príncipe Harry, e todas as pessoas de autoridades que circularam no período da Copa, e com orgulho eu apresentei a cidade. Cada brasiliense trouxe aqui um parente, um amigo que veio visitar, que veio para a Copa e percorreu a cidade com muito orgulho da sua cidade. Essa imagem que nós queremos para a capital do nosso país. Agora, como foi essa trajetória de uma situação, 3 anos que a cidade estava nas páginas policiais e hoje está nas páginas internacionais? É isso que nós queremos debater com vocês, com a sociedade, mostrar tudo que eu fiz, porque agora que eu vou mostrar, porque eu só trabalhei, fomos incansáveis, era 19 a 20 horas por dia de trabalho, e eu vou ter oportunidade agora, que a democracia nos permite isso, e
iniciativas como essa do Jornal de Brasília, que permite debater com mais liberdade, que a gente possa tratar aqui de cada tema, não só do que fez, mas sobretudo do que nós vamos fazer para a nossa cidade. A pergunta agora é do Paulo Guzmão, editor-chefe do Jornal de Brasília. Bom dia, governador. No nome da equipe do Jornal de Brasília, agradecer a sua participação, o seu tempo aqui conosco. E a minha primeira pergunta é muito simples. Por que o brasiliense deveria reconduzir o senhor ao governo no ano que vem? Essa pergunta é muito boa, Paulo, porque nós começamos um trabalho, esse trabalho está em curso. O que fizemos até agora, que não é pouco, eu quero deixar isso bem claro para a nossa população. Esse trabalho que nós fizemos dedicado em todas as áreas nós demos respostas. Todas as áreas nós enfrentamos. Nós fizemos um governo de mudança. Nós fizemos um governo que mudou as políticas públicas no Distrito Federal. Exemplo, a política de transporte, o transporte coletivo nunca foi a prioridade, passou a ser agora. Enfrentei, e vamos debater aqui, o que foi feito na área do transporte. A política de saúde era voltada para hospitais, ponto-socorro. Estou mudando esse modelo para um modelo de atenção básica, que são as equipes de saúde da família, uma rede de urgência e emergência. A educação, nunca deram prioridade para a educação infantil. Eu estou fazendo agora para universalizar o acesso à creche dessa cidade. Só tinha uma creche pública em 50 anos. Eu já entreguei 28. Já entreguei muito mais do que foi entregue em 50 anos, já fiz isso. Na saúde, eu entreguei mais UTIs do que os 50 anos anteriores da cidade. Então, eu já fiz em cada área dessa de habitação popular, muito mais desse período agora do que nos 50 anos anteriores. Já entreguei, eu vou entregar mais apartamentos do que foi entregue o lote seco, com escritura e infraestrutura toda. Então, veja bem, todas as áreas, eu já fiz mais do que qualquer governo anterior e desafio qualquer um deles a dizer que eu falo, tal área, pelo menos tal área, eu fiz mais do que ele. Eu estou desafiando qualquer um deles. Não, nessa área aqui, em diminuição de desigualdade, eu fiz mais, que era 10% de miséria e de pobreza, tem uma pobreza nessa cidade, eu reduzi para menos que 3%. De alfabetização, reduzi para 2% e ganhei o selo a única cidade do Brasil que tem um selo de cidade território livre do analfabetismo. Foi agora, nesse período. Entretanto, esse projeto está em curso. Esse projeto não pode ser interrompido. Se para entregar essas creches todas, eu preciso continuar esse trabalho. Eu estou entregando 6 UPAs, mas vou fazer 14. Eu preciso desse tempo para entregar as 14 UPAs e organizar esse sistema de saúde. Se eu entreguei um BRT, que é o Expresso DF Sul, Gama Santa Maria até o plano piloto, eu preciso de mais esse período. Com mais 2 anos e meio, eu entrego o Expresso Norte, que é de Planaltina até Sobradinho até o plano, eu entrego o Expresso Sudoeste, de Ceilândia até o plano, eu entrego o Expresso Oeste, de Ceilândia até o plano, eu entrego o Expresso Sudoeste, que é a Estrada Parque do Bandeirante, e as obras do metrô de 6 quilômetros, que eu já tenho o dinheiro já assinado, contratado com a Caixa Econômica, já fiz projeto básico, executivo, licença ambiental, toda essa parte preparatória, eu preciso desse tempo para poder entregar 6 quilômetros de metrô e ainda buscar mais 5 quilômetros até o final da Asa Norte, que eu tenho certeza que pela minha relação com o governo federal e por tudo que eu consegui de bilhões para essa cidade, eu vou conseguir mais os 5 quilômetros até o final da Asa Norte e levar o metrô para integrar com o BRT Norte, que vem de Planaltina, até o final da Asa Norte. Integração dessa política. Portanto, eu preciso desse tempo para concluir um projeto que está em curso, que eu só entreguei, apesar de ter entregue mais do que qualquer governo anterior, em qualquer área, eu ainda vou entregar mais 3 vezes mais, continuando esse projeto. Essa é a razão de ser da minha candidatura, porque se fosse uma coisa do ponto de vista individual, pessoal, é evidente que eu dei contribuição para a minha cidade, que eu amo profundamente, o que aqui eu fiz a opção de criar meus filhos, Enfim, então, essa é a cidade que eu amo. Peguei numa situação dramática, a população fez esse gesto de confiança no momento mais difícil da nossa história, de me dar uma atribuição dessa, e Deus, eu não tenho dúvida que foi uma bênção de Deus se acontecer isso. Então, teoricamente, eu teria dado minha contribuição para a minha cidade. Estou deixando uma cidade com o maior orçamento da sua história. Estou deixando a minha cidade, aqui neste momento, com o menor desemprego da sua história, menor desigualdade, menor analfabetismo, com os serviços públicos enfrentados
quer dizer que está resolvido, porque tudo você tem que avançar e melhorar mais ainda. Dizer que a saúde não precisa melhorar, precisa e muito. Só que eu sei o que tem que fazer, sei onde é que está a falha atual, que é na parte do acesso de baixa gravidade, chamado baixo risco, tenho que oferecer mais serviço e com mais um tempinho eu consigo completar essa atividade, eu consigo completar. Então, se eu preciso entregar as 100 mil unidades habitacionais que está em construção, enfim, essa é a razão de ser. E por isso que eu deixei de analisar um aspecto pessoal e eu acho que uma interrupção de um projeto desse para constituir um novo governo, para vir alguém que nunca administrou nada, que não conhece nada, para começar a aprender, né? Para fazer isso e interromper um projeto com a velocidade que está hoje, não é justo com a nossa cidade. Então não deixa de ser uma coisa pessoal, de querer ser governador por ser, etc. Vim outro que já passou aqui, já passou por aqui, não fez, vai fazer agora. Se tivesse feito, tinha feito, mas não fez. Vai fazer agora? Enfim, então eu acho que esse é o motivo principal e a razão de ser que me anima muito, que me dá energia, que me dá força para poder enfrentar todas as dificuldades, todos os obstáculos, inclusive a não divulgação de tudo que eu fiz. E Deus quis que nesse período agora da eleição a gente tenha uma oportunidade como essa que eu estou tendo aqui para discutir justamente o que já foi feito para essa cidade e, sobretudo, o que vai ser feito para essa cidade. Pergunta agora é de Eduardo Brito, editor de política do Jornal de Brasília. Bom dia, governador. Bom dia, os internautas e telespectadores. Governador, agora dentro desse quadro, como é que o senhor interpreta os índices de rejeição que têm sido mostrados a cada pesquisa, né? O senhor fica sempre o mais rejeitado dentre os candidatos ao Buriti. Senhor Brito, eu acho o seguinte, que nós passamos um período muito crítico da nossa política aqui de descrédito com o que aconteceu em um passado recente. Foi a maior crise da nossa história, foi o que aconteceu aqui. Imagine, nós tivemos um governador preso, o primeiro governador preso no exercício do mandato da história do Brasil. Isso não é pouco. Isso não é pouco, isso é dramático. Eu que era adversário, eu firo por isso, eu que era adversário, você sente tristeza profunda, vergonha de ser a capital do país, está sendo administrada, descobre um esquema de uma quadrilha que passa pelos poderes da Câmara Legislativa, o Tribunal, Ministério Público, né, instituições ilibadas, instituições com grande credibilidade, abalada por um esquema desse. Então, é evidente que a população tem um ânimo sobre isso muito com reticências e com razão. Eu dou razão, inclusive. Dou razão, porque isso desanima, isso envergonha, isso entristece, as pessoas ficam céticas, querem resultado, querem mais, com razão, esse é o aspecto positivo, e cabe a nós, o gestor, fazer e mostrar que fez, né? E eu pouco mostrei que fez, Beto, eu pouco mostrei. Essa é uma das razões, porque eu não tenho dúvida, com a execução que eu fiz nessa cidade, né, de arrumar casa, resgatar a credibilidade da nossa cidade. Eu peguei aqui, para dar só um único exemplo, eu peguei a nossa cidade com inadimplência em praticamente todos os CNPJs do Distrito Federal. Até o CNPJ principal do GDF, não só das secretarias, mas do GDF estava inscrito em inadimplência, por falta de prestação de conta. Os organismos internacionais, nós perdemos completamente, porque não cumprimos nada com os organismos internacionais. Era vergonhoso, eu sentei com cada um, eu percorri cada um, o Banco Interamericano, o Banco Mundial, essa agência francesa, né? Todos esses organismos eu tive lá. Teve casos assim de, não dá nem para narrar para o nosso povo, de sentir vergonha de como a visão desses organismos sobre a nossa cidade pela irresponsabilidade no cumprimento de nada que foi acertado com a aquisição de empréstimos. Isso foi tudo resolvido. Nós estamos recebendo, inclusive, empréstimos novos agora, que é um resgate também do ponto de vista internacional. Então, foi esse, eu acredito, esse ambiente também de muito pau na política. A política é coisa grande, a política é coisa maior. A política são pessoas que se dispõem a deixar sua vida pessoal para cuidar da vida coletiva de uma cidade, de um país, né? Infelizmente isso foi muito
desgastado. E eu acredito que esse ambiente. Agora, como é que a gente enfrenta isso? Eu vou ter oportunidade agora, pela primeira vez, depois de estar 3 anos e 3 meses trabalhando igual um louco, como eu trabalho. A minha característica é essa. Eu não gosto de deixar nada pela metade, eu gosto de concluir, de enfrentar dificuldades. Não tem um obstáculo que me intimide, etc. Porque se tivesse, eu não tinha tido a coragem de enfrentar o cartel do transporte, eu enfrentei. E ninguém teve coragem de enfrentar nessa cidade, nenhum governador teve a coragem de enfrentar o cartel do transporte aqui e fazer a licitação, cumprir a lei. Enfrentar para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Nenhum teve coragem de enfrentar para cumprir a lei. E eu enfrentei. Fiz a licitação, já mudei 90% dos ônibus, né, por ônibus novos, decentes, limpos, novos mesmo, não maquiados, como se apresentava no passado. Enfim, tudo isso eu fiz. Agora, esse é o momento. Eu tenho confiança absoluta no discernimento do nosso povo, na capacidade, tendo a informação, e vai fazer a opção do que é melhor para o povo do Distrito Federal. Eu tenho confiança absoluta. Nosso povo é muito politizado, nosso povo ele é muito participativo. A característica da cidade, por estar na capital do país, que respira política, isso também reflete na realidade da população do Distrito Federal. Sofremos todas as influências, né, do ambiente nacional, etc. Tudo isso é característico do Distrito Federal. E por isso tenho confiança absoluta que esses indicadores têm muito a ver com esses humores do que propriamente a realização. E o maior sintoma disso, Brito, o maior sintoma é quando tem uma opinião dessa assim, não feio. Aí eu falei, bom, então o que preciso fazer para poder melhorar, qual área e tal? E as pessoas têm dificuldade de apontar um setor, uma área, ou apontam uma área que já é comum e normal, que aparece muito na imprensa, entendeu? Então, por quê? Nós enfrentamos um problema. Eu não estou satisfeito. Se estivesse satisfeito, eu não era candidato. Eu sei que eu arrumei uma casa, eu elaborei as políticas de todas as áreas, eu estou executando, já entreguei mais do que qualquer governo e sei que potencial de entregar. E por isso que eu sou candidato, porque tenho confiança que eu vou fazer mais. Se não fosse, jamais já teria dado minha contribuição e poderia me recolher para dar uma dedicação à minha família, etc. Eu sei o que eu passei. Nenhum governador desse país, Beto, nenhum governador desse país passou o que eu passei. Aliás, nenhum político que foi tão investigado, tão atacado, até minha família, porque como não podia atacar o meu governo, porque não tem uma área do meu governo que possa apontar que tenha uma irregularidade, que tenha um escândalo. Não pode observar se teve alguma área, se teve alguma coisa em um governo inteiro que é amplo, que é difícil de ter um problema. Não tem, aí passaram a me atacar pessoalmente e a minha família, né? E para tentar desestabilizar. Mas Deus é tão bom, que fruto desses ataques, por sorte, a Polícia Federal vinha investigando o crime organizado há mais de 10 anos, Brito. Não sonhava em ser governador, a Polícia Federal já fazia investigação no crime organizado. E as degravações do crime organizado que está à vista para qualquer cidadão, para o eleitor, para o morador do Distrito Federal, para o jornalista, está lá os diálogos dos criminosos, dizendo que não conseguiu indicar aqui um gari, que não conseguiu entrar aqui, porque eu fiz 14 mil auditorias quando eu entrei em todas as contas do governo, eu fechei a porta para o crime, quando eles perceberam que não entrava, tentaram me derrubar, então ninguém foi investigado. Ninguém fez o que eu fiz de abrir minhas contas bancárias, fiscais, sigilo telefone por 10 anos. Porque a lei exigia, poderia por 5, que a lei permite, eu botei por 10 anos. Ninguém fez isso nesse país. Eu fiz. Por isso tenho uma vida limpa, passada por todos esses órgãos, porque isso abrir não foi só para a CPI ou para a área política, eu abri para a Justiça, abri para o Ministério Público, para todos os órgãos de fiscalização desse país. Uma vida de um político nesse país hoje, como é a minha vida. Por isso que eu tenho condições de ir para o público e enfrentar isso, inclusive o mau humor da política, o descrédito, que é ruim até, porque a política é algo, como eu disse, bom. Mas quando tem esse tipo de comportamento, é evidente que prejudica a todos que fazem política, inclusive que fazem a grande política, né? E essa cidade é o exemplo disso.
E o que eu lutei pela minha cidade é para que ela, sendo a capital do nosso país, ela tenha condições de ser uma cidade, né, altiva, uma cidade que dialoga com qualquer capital do mundo, né? É uma cidade que tem um crescimento e um planejamento do seu crescimento diferente das grandes metrópoles do Brasil. Eu retomei o planejamento dessa cidade, né? Enfim, então eu preparei essa cidade para um grande crescimento para o futuro. Por isso, Paulo, para mim, ninguém mais do que eu, talvez o nosso vice-governador que compartilha comigo todo esse planejamento, etc., mas ninguém mais sabe do potencial, que é difícil até transmitir isso em toda a sua inteireza para a nossa população, do que pode acontecer com essa cidade, pelo que você planta. Eu vou dar um único exemplo para a população perceber como isso pode acontecer em outras áreas. O que aconteceu com o aeroporto de Brasília? O aeroporto de Brasília agora, há uma semana, ele passou o aeroporto de Congonhas em São Paulo. Portanto, é o segundo aeroporto em movimento do Brasil. Aí quando você olha uma coisa dessa, aí quem olha com pouca profundidade pensa que isso foi uma geração, foi por um acaso, foi por uma Copa com sucesso absoluto para o Brasília que teve isso, mas não é. Essa é uma ação premeditada, planejada, uma ação que eu tomei, que eu estou trabalhando desde 2011, que eu reduzi os impostos do querosene de avião para botar a cidade competitiva, para ter os voos para cá, para transformar Brasília em um hub nacional e internacional, que eu batalhei para trazer voos internacionais, como o Brasília-Paris, Paris-Brasília, que agora já vai ser diário, era 3 vezes por semana, vai ser diário. Estamos trazendo outro voo agora dos Estados Unidos, mas outro voo da Europa. Conseguimos fazer esse voo Buenos Aires, Brasília e Buenos Aires, né, direto. Isso tudo é uma ação premeditada, ofensiva, porque isso para nós é a coisa mais importante da capital do país, ter um aeroporto que não seja apenas um terminal de aviões, e sim um polo de desenvolvimento econômico. Ali nós estamos autorizando hotéis, vamos autorizar indústria, vai ser um polo de desenvolvimento econômico da nossa cidade, nosso aeroporto. Teve, agora no primeiro semestre, 8,5 milhões de passageiros, 8,5 milhões de passageiros nesse primeiro semestre. Portanto, esse o desafio. Esse é o desafio, Brito, para essa grandeza, é isso que nos faz, que nos estimula, que dá força, que dá energia para poder lutar por essa cidade que vai ter um grande crescimento no futuro, mas só terá esse grande crescimento saudável, sustentável, mantendo o patrimônio e a qualidade de vida, se plantarmos hoje, se planejarmos hoje. Nós estamos planejando o segundo aeroporto. Agora, eu fiz um estudo, trouxe uma empresa internacional que mais conhece de planejamento do mundo, que é a Jurong, de Singapura, que trabalhou junto com nossas equipes aqui. Nós estamos planejando já uma área para o segundo aeroporto que vai acontecer nas décadas futuras, mas só vai acontecer se tomarmos a atitude hoje de separar essa área para o futuro aeroporto. Então é isso que a cidade está sendo tratada dessa maneira. E é isso que nos estimula a enfrentar todas as dificuldades. Quem faz a pergunta agora é a repórter Milena Lopes. Bom dia, governador. Bom dia a todos. 4 anos atrás, o Jornal de Brasília pediu a todos os candidatos ao GDF, na época, para escrever uma carta de próprio punho com as propostas de campanha. No dia 1º de janeiro de 2011, quando o senhor tomou posse, nós publicamos na capa do caderno de eleições e política, na época, a carta, até com uma sugestão para a população ver suas promessas e cobrar o cumprimento delas. Entre outras coisas, o senhor prometeu implementar o programa Saúde em Casa e contratar 4.000 policiais. Por que o senhor não cumpriu? É o contrário, Milena. O contrário. Eu já contratei hoje em torno de 5.000 policiais, aproximadamente 5.000 policiais. 4.000 só da Polícia Militar. Contratei 1.200 do Corpo de Bombeiro. Abri um concurso para a Polícia Civil, que a Polícia Civil não faz concurso há anos. Então eu mandei para o Congresso Nacional, que essa parceria com a presidenta Dilma ajuda demais isso. Abrimos o quadro da Polícia Civil para mais 3.000 policiais civis. O Corpo de Bombeiros tinha 12 anos que não tinha concurso. Já não tinha mais soldado. Porque nesse período, quem era soldado já tinha subido de patente. É um corpo de bombeiro que não tinha mais soldado. E isso eu fiz. Essa que é a diferença, que eu fiz. Já superei essa meta,
já passei dos 4 mil. Pra você ter uma ideia, agora mesmo, essa semana está já, porque tem um concurso, depois do concurso tem um treinamento em academia para depois que eles se assumem. Então eles passam ainda 6, 7 meses em treinamento. E 1.056 policiais estão hoje aptos e já entrando para trabalhar na Polícia Militar. Vamos fazer duplas de Cosme e Damião, são 500 duplas que estarão espalhadas pelo Distrito Federal. Em outubro, eu chamo mais 700 policiais militares para fazer o curso de preparação. Então, essa meta está cumprida absolutamente. Vamos ao saúde em casa, que foi conhecido como saúde de casa, que é o saúde da família, né? Inclusive, os candidatos não sabem distinguir, porque não conhecem, nos debates que teve até agora, eles falam, vamos implantar o saúde em casa. Eles não sabem que tem o saúde em casa aqui, que é o saúde da família. É essa a concepção. Quando eu cheguei, tinha 10% de cobertura de atenção primária com saúde da família. Hoje já passa de 50%. Eu contratei 15 mil profissionais por concurso público, 15 mil profissionais por concurso público para a área de saúde. Por isso que, na sua grande maioria desses 15 mil, que aí tem quase 3 mil, mais de 3 mil médicos, e tem muitos os profissionais de todas as áreas que compõem as equipes de saúde da família. A grande maioria foi para a atenção primária e para as UPAs. Então, nós já conseguimos, eu tenho hoje, são 300, pouco mais, quase 350 aproximadamente, equipes de saúde da família. Esse é o maior legado, que é pouco dito, porque a atenção primária não aparece. Você nunca viu uma matéria de algum tipo de órgão de chegar, acompanhar uma equipe de saúde da família, ver como que ele visita as áreas, que uma equipe de saúde da família dessa, eu já fiz 9 clínicas da família que recepciona essas equipes de saúde da família. Nessa clínica, chama Clínica da Família, porque cuida desde da criança, da gestante, do bebê, do idoso, da mulher, da vacina, do diabético, do hipertenso. Cada equipe dessa cuida de 3 mil pessoas. E isso é bem delimitado. Tem um quadro que você pega aquela região da população, que aquela equipe cuida de 3 mil pessoas. Essas pessoas a equipe conhece, visita, sabe a realidade epidemiológica daquela área, sabe quantas pessoas têm uma doença grave, quantas pessoas crônicas. Tem um consultório de odontologia só para essas 3 mil pessoas. É a coisa mais linda, mas isso não é mostrado, porque isso é a essência da medicina, porque é você fazer a parte preventiva, é você diagnosticar cedo, não precisar ir no ponto-socorro, e as pessoas conhecem aquela equipe de saúde que ela cuida. Então eu já aumentei muito essa equipe. A minha meta é chegar até 18 com 70% de cobertura de atenção primária, que é o que precisa, pelas condições socioeconômicas da nossa cidade, é o que precisa de atenção primária para essa cidade. E isso, para aumentar um pouco mais, significa, eu precisaria ter praticamente só mais 100 equipes para você chegar a esse patamar, o que é um êxito total. Portanto, eu não só atingi essa meta que eu escrevi, porque eu já ampliei a atenção primária, como fiz uma parte de urgência e emergência que não existia na nossa cidade. Eu já implantei 5 UPAs e a sexta, daqui a 10 dias, já está funcionando, que é de Sobradinho 2, a sexta UPA. Essas 5 UPAs atende 2.500 pessoas por dia, que se não fosse essas 5 UPAs, estaria no ponto-socorro dos hospitais. Então, essa que é a diferença. E aí está o problema central. Você pode observar que a exploração, toda a tentativa de tentar, digamos assim, atacar a saúde pública aqui, ela está relacionada com isso. Você vai numa unidade como essa porque a pessoa está esperando 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque você faz uma classificação de risco. Os casos de baixa gravidade, você ali é classificado como azul e verde. Esses casos serão atendidos depois. As pessoas mais graves são atendidas na frente, que é a coisa mais humana e compreensível do mundo. Porque a pessoa às vezes só raciocina quando ele é classificado de verde e azul, graças a Deus que não tem um problema grave, de ficar contente com isso. E muitas vezes fica chateado porque as outras pessoas vão ser atendidas na frente. Mas se você for lá e for classificado
né, como amarelo ou vermelho, você imediatamente você vai ter acesso e vai ser atendido. Então você tem que pensar em, quando você tiver um caso mais grave ou sua família, de poder ser atendido na frente. Então, hoje ocorre isso. O que precisa fazer? É ampliar esse serviço de urgência e emergência. Porque se eu amplio o serviço, hoje eu estou atendendo em torno de 2.500 pessoas dia. Se eu aumento o número de UPAs, e tendo mais UPAs e perto da casa das pessoas, eu vou diluir esse atendimento, que hoje é 500, 600, em Ceilândia, a última UPA, que é do Sol Nascente, chega a atender 600 pessoas por dia. É quase o atendimento de um grande hospital, uma UPA. Então, se eu tenho mais serviço, a pessoa vai ser atendida nas UPAs, reduzir isso para um atendimento de 300, 350 pessoas, 24 horas, vai ser um atendimento melhor do que o ponto-socorro de hospital privado. E se você for botar 300, 350 pessoas por dia em uma UPA em 24 horas. Né? Então, é isso que está. É esse sistema de saúde que hoje atende, Milena, 20 mil pessoas por dia. 20 mil pessoas por dia. É esse sistema que precisa atender os casos de menor gravidade que procura as UPAs. Grande parte desse atendimento vem de fora do Distrito Federal. E que nós temos um empenho, uma dedicação. Você não sabe que como eu também sofro, porque eu sei dessa realidade, eu sei porque se o atendimento ele pode ser um atendimento mais humano, ele pode ser mais acolhedor, entendeu? Ele pode ser mais gentil com o nosso povo, né? O atendimento, se você fala, mas como que você gostaria que fosse? Me fala uma unidade, eu falo. O Hospital da Criança, que foi inaugurado agora no meu governo, só tem 2 anos e meio de vida, esse hospital, pouco mais de 2 anos e meio, esse hospital já atendeu 1 milhão. Você sabe o que significa um negócio desse em 2 anos e meio? É como se atendesse 1/3 da população toda do Distrito Federal, só que lá só atende criança, abaixo de 12 anos de idade. E atende com carinho. Sabe qual é o grau de satisfação do usuário lá? 98%. O grau bom e ótimo de satisfação do usuário, das mães. Atende crianças graves com câncer. Que atende as patologias as patologias todas, as especialidades todas da pediatria é atendido lá. Enfim, então, e aí eu vejo às vezes um candidato, né, querendo explorar, não, vai tá faltando um pediatra. Tem carência de pediatra aqui, como tem carência de pediatra no país inteiro, em muitos serviços privados, quando você paga e não tem um pediatra para atender lá, você vai lá e não tem um serviço. Você pagando, não tem lá para atender o serviço. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou enfrentando. A única diferença é que eu enfrento o problema. Eu faço concurso, eu contrato, eu faço o contrato pagando mais, eu aumentei o salário dos profissionais, notadamente para os da carreira inicial, que hoje recebe o maior salário do Brasil, que é a carreira inicial, para ser competitivo com a iniciativa privada, para ter esses profissionais, que nós precisamos deles na rede pública do Distrito Federal, para atender o nosso povo lá na ponta. Então eu estou enfrentando o problema, eu estou fazendo o concurso, eu estou abrindo serviços novos, porque se eu tivesse só mantendo o que existe e tivesse funcionando bem, já seria uma ganha. Além de estar mantendo o serviço, eu estou ampliando os serviços, como eu falei. Se eu tenho um hospital da criança desse tamanho, eu estou fazendo do lado, porque esse é um hospital dia, eu estou fazendo do lado um hospital geral da criança com 204 leitos. Até o meio do ano do próximo ano, e é por isso que eu preciso continuar, eu vou entregar um hospital da criança com 204 leitos. Um hospital geral da criança, onde vai poder ficar internado, fazer cirurgias grandes, etc., que hoje não dá para fazer porque é um hospital dia, não é um hospital geral hoje, e já atende desse jeito. Por isso que eu tenho certeza que eu cumpri rigorosamente esse compromisso que eu assumi com o meu povo, e mais do que isso, eu tenho convicção de que posso melhorar esses indicadores com a experiência que tenho hoje, com o preparo que tenho hoje, com o conhecimento profundo dessa estrutura, que é diferente, porque quando eu assumi, eu via que a saúde estava ruim pela parte externa, mas quando você pega a gestão,
Aí que você vê que é pior ainda do que estava. Vou lhe interromper um pouquinho, porque nós estamos com muitas participações aqui dos internautas, para que eles tenham oportunidade também de participar dessa sabatina através das nossas redes sociais ou enviando um e-mail para eleições2014@jornaldebrasilia.com.br. São 11 horas 10 minutos e quem manda a primeira pergunta agora é Yara via WhatsApp. Ela pergunta, queria saber do governador por que o plano de saúde dos servidores da administração direta até hoje não passou apenas do papel. O plano de saúde, essa é uma das reivindicações que está sendo trabalhada, né? Nosso governo está trabalhando isso, que é uma das conquistas importantes, né, para os nossos servidores. Alguns servidores já têm os recursos para o plano de saúde, notadamente a área de educação, por exemplo, toda, né, a área da polícia, mas, de fato, precisa ampliar para o conjunto dos servidores, e isso é feito paulatinamente. É um dos compromissos nossos, que eu estou reiterando, que está em curso. Eu sei que, inclusive, estudos já foram feitos da metodologia para a implantação desse plano de saúde, e isso já, eu tenho certeza que será uma realidade muito, muito próxima, Yara, para todos os servidores, inclusive da administração direta do GDF. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, retornaremos com o segundo bloco com a nossa sabatina, hoje com o candidato à reeleição ao governo do Distrito Federal, governador Agnello Queiroz. Segue JBR TV. Notícias na palma da mão em uma das mais populares redes sociais do mundo, com praticidade, comodidade e rapidez para os leitores do Jornal de Brasília. É desta forma que o programa JBR15 pretende te informar. Quarta-feira, confira o que é destaque hoje no JBR15. Estamos aqui na redação do Jornal de Brasília. Tá todo mundo trabalhando para levar as principais informações do dia até você, seja pelo tradicional jornal impresso que você já conhece, quanto pelo portal do Jornal de Brasília e agora pelo Instagram. Em 15 segundos você fica bem informado. Olá, então, como que nós fazemos? Nós pegamos as primeiras notícias do dia, elaboramos as 3 mais chamativas e tentamos aplicar de uma forma bem resumida, de uma linguagem bem simples, bem resumida, em 15 segundos. É gravado uma parte dentro do estúdio, junta-se essa parte toda e é feito um videozinho rápido de 15 segundos. O pessoal lá da redação coloca esse vídeo e aí é disponibilizado pra galera. O Jornal de Brasília é o primeiro veículo do Brasil a colocar em prática esse projeto na web. O programa também é publicado no Facebook do JBR, então não perca tempo e espalhe essa novidade para seus amigos. No Jornal de Brasília, a informação vai até você e não importa onde. Nosso objetivo é te manter informado a qualquer momento. O WhatsApp virou uma febre. A forma rápida e gratuita de se comunicar se popularizou rapidamente. Já são mais de 500 milhões de usuários espalhados pelo mundo. E foi por causa do sucesso do aplicativo que o Jornal de Brasília abriu um novo canal de interação. Foi-se o tempo que o telefone era a única forma de comunicação entre você e a redação de um jornal. Com a internet tudo ficou mais fácil, mais próximo, isso você já sabe. Agora, o Jornal de Brasília quer a sua participação também pelo WhatsApp. Se você viu algo que chamou a sua atenção, conta pra gente. Pelo aplicativo, você também pode tirar uma foto e enviar na mesma hora. As pessoas mandam as suas contribuições, que elas querem participar, fazer um jornalismo participativo, né? A gente tem essa interação com o leitor, a gente está sempre conectado com os interesses do leitor. A ferramenta vai servir como receptor de denúncias e pautas. Aquele registro da beleza da nossa capital também pode ser enviado. A foto vai parar no nosso Instagram. O leitor da edição impressa e do portal do Jornal de Brasília vai poder participar da construção das notícias. A gente quer produzir as pautas a partir dessa interação, né? Então, se a pessoa enviar só a sugestão, já contribui muito para a nossa rotina, mas realmente, se você mandar foto, vídeo, a gente vai conseguir aumentar essa interação, colocar isso compartilhar isso com as nossas redes sociais.
Então, adicione o número do JBR no seu celular, 9606-4199. É muito fácil ajudar a fazer o seu Jornal de Brasília. Jornal de Brasília nas eleições, 11 horas 18 minutos. Hoje estamos com a sabatina, nossa última sabatina da série, com o candidato à reeleição, Agnello Queiroz. Você pode participar dessa sabatina através das nossas redes sociais ou enviando um e-mail para eleições2014@jornaldebrasilia.com.br. Candidato Edilson Quintino, de Vicente Pires, ele também mandou uma pergunta via WhatsApp. Candidato, gostaria de saber qual a sua opinião em relação à guerra ao crime e ao tráfico, como analisa a questão no momento. O que tem sido feito? Esse modelo funciona? E quais são as suas intenções para a melhoria? Edilson Quintino. É só agradecer a pergunta do Edilson e dizer que é isso mesmo, Edilson. Tem que falar guerra mesmo ao crime e ao tráfico. Isso tem que ser, nós temos que ser implacáveis e combater com muita consistência. A política de segurança pública é evidente que ela é mais ampla, porque tem que fazer toda uma parte de prevenção forte, fazer uma parte de polícia ostensiva, né, com mais policiais, com a qualificação, com equipamentos, com tecnologia, com monitoramento. Isso é o que nós estamos fazendo. E existe hoje no Distrito Federal uma política diferente da política anterior. Antes nós tínhamos uma política que era montada em postos de saúde que mobiliza o policial. Essa é uma visão antiga de policiamento completamente superada. Hoje o policiamento é dinâmico, é chamado policiamento inteligente. Então você tem que dar instrumentos à polícia para surpreender o criminoso e não ficar paralisado em um determinado lugar que o criminoso sabe onde está a polícia para ir em outro lugar, às vezes no quarteirão da frente, porque sabe que não tem polícia lá. Então nós estamos fazendo isso com uma nova política chamada Ação pela Vida, que é a integração das forças policiais. Dividimos o Distrito Federal em 4 quadrantes, cada quadrante desse do nosso quadrilátero tem um comando conjunto dessas forças da polícia, Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Detran, operam junto, conversam, que não conversavam, cada qual fazia a sua parte. As operações têm a participação de todos eles, e isso tem feito com que haja redução de indicadores como o homicídio que nós reduzimos, como o sequestro relâmpago, que chegamos a reduzir 45% do sequestro relâmpago dessa cidade. Eu reúno todo mês com todos esses comandantes, né? É sob o meu comando, com o governador, com outros secretários de governo, porque segurança pública não é só com a Secretaria de Segurança, então eu vou com os secretários, chamados secretários da casa, né, que dão um suporte para a segurança pública. Analisamos os indicadores daquele mês, o que aconteceu, o homicídio foi aonde, em que lugar, onde cresceu, por que cresceu, qual foi a característica desse homicídio, o roubo que teve. Então aí se você identifica que cresceu porque cresceu o número de roubos em determinado bairro, e aquilo aconteceu porque aquilo está escuro naquela área, aí é o governador que entra e manda iluminar aquela área. E fizemos muito isso. Vou dar um exemplo concreto. Num mês daquele nós sentamos e vimos que aumentou o número de roubos de ônibus. Aonde estava acontecendo? Os ônibus que passavam na estrutural. Com isso nós montamos a estrutura com nossa polícia, com inteligência, e prendemos as quadrilhas que assaltavam o ônibus na estrutural. No mês seguinte caiu para 0 o ônibus na estrutural, o assalto de ônibus da estrutural. Então, essa ação inteligente, é uma ação que tem esses elementos,
é que conseguimos tirar nossa cidade. Quando eu recebi a cidade estava entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Infelizmente, continua tendo 16 cidades do Brasil entre essas 50 cidades, mas Brasília não está mais entre as 50 cidades mais violentas, porque nós reduzimos a criminalidade, o número de homicídios e tiramos nossa cidade dessa condição, graças a Deus. Mas muito tem que ser feito ainda, Edilson. E nós estamos fazendo um monitoramento, nós estamos instalando 850 câmeras, nós temos hoje uma central de operações que controlamos essas áreas todas em tempo real, com câmeras inteligentes, que foi exemplo já agora para a Copa e que fica esse legado para nós, né, e foi inclusive motivo de visitação da delegação russa, do Catar, que são as próximas sedes, que tem como exemplo o que nós instalamos de monitoramento, e é isso que está instalado, e estamos prosseguindo. Tem instalação de câmeras já no Itapuã, já tem instalação de câmeras em Samambaia, tem instalação de câmeras em Ceilândia, e nós vamos instalar em todas as cidades de acordo com a necessidade da nossa população. Inicialmente são 850 câmeras, e além de dotar, né, de equipamento, além das duplas Cosme e Damião que nós estamos botando na rua agora, e dos outros policiais com viaturas e etc. Enfim, é uma outra realidade que já estamos vivendo e temos que caminhar muito mais ainda para avançar no combate implacável ao crime e ao tráfico, porque no combate às drogas tem várias etapas, né, da prevenção, tratamento, tudo isso que estamos fazendo, mas também tem o combate implacável ao traficante e ao tráfico de drogas. Aí nós temos que ser radicais, porque aí é combate a criminosos que não tem que ter conciliação em absoluto, e isso nós estamos fazendo. Para você ter uma ideia, nós prendemos no ano passado, para dar um exemplo, só de um ano, né, 17 mil prisões em flagrantes da nossa polícia fez no Distrito Federal. Nós apreendemos, né, 1.200 armas, e mostra que a nossa polícia atua e que tem que ter melhores condições e, sobretudo, ampliar a inteligência para o combate implacável ao crime e ao tráfico. Paulo João. Governador, eu vou voltar um pouco à questão da saúde. A gente esteve aqui numa sabatina com o candidato Toninho do PSOL, onde ele defendeu o fim das UPAs. O senhor é um defensor das UPAs. As UPAs estão funcionando efetivamente? Paulo, boa pergunta. As UPAs estão funcionando. E até com, que eu considero assim, uma super demanda. Porque como o número é pequeno, não só funciona, como ainda é um número pequeno. Para você ter uma ideia, no ano passado nós atendemos um pouco mais de 500 mil pessoas nas UPAs. 500 mil de pessoas foram atendidas nessas UPAs. Se não tivesse as UPAs, e olha que no ano passado não tinha a UPA da Ceilândia, nós tínhamos 4 UPAs funcionando, nós atendemos 500 mil de pessoas. Se não tivesse as UPAs para o atendimento desses casos, chamado assim de baixo risco, né, que é de baixa gravidade, essas pessoas todas estariam no ponto-socorro de cada cidade dessa, em cada hospital desse na cidade, em cada cidade do Distrito Federal. Então a UPA ela ajuda a organizar o sistema de saúde. Você tem a parte de atenção primária, de prevenção, com as equipes de saúde da família, nas clínicas da família, já fiz 9, né? Não tinha nenhuma quando assumi, hoje tem 9 já. Você convida as pessoas até, não precisa ir lá para ser atendido, até para visitar, para ver que coisa digna, que tem equipes dessas, tem clínicas dessas, tem 7 equipes, tem 7 consultórios odontológicos, uma cobertura de odontologia pública desse país. Eu contratei mais dentistas no meu governo do que os 50 anos anterior, mais que dobrei o número de dentistas em 3 anos e meio no Distrito Federal. Foi o último a unidade da federação a aderir ao Brasil Sorridente, que é uma política do governo federal com atenção à saúde bucal. Fomos o último e hoje nós já somos um dos melhores desempenhos do Brasil em saúde bucal. Isso tudo na atenção à saúde da família, que isso ocorre nas clínicas da família. Portanto, a UPA ele ajuda a organizar o sistema de saúde, que é possibilitar mais perto de casa, que o cidadão possa procurar um serviço de saúde 24 horas, qualquer hora do dia ou da noite, que a pessoa tem uma necessidade e ele não tem obrigação de saber se é grave, se é muito grave ou pouco grave, porque não é profissional da área, e poder procurar um serviço de saúde
e ter esse atendimento, se a pessoa não é tão grave, e que é 95% dos casos, já é atendido e dá resposta na UPA. Se é um caso mais grave, já entrou ali, já é porta de entrada do sistema público. A própria UPA é que encaminha essa pessoa que tem um caso mais grave para uma unidade especializada ou para um hospital. Então, é muito importante essas UPAs, indispensável para o sistema de saúde, em particular do Distrito Federal, porque nós recebemos aqui uma grande quantidade dos nossos irmãos brasileiros do país inteiro que vem para cá. Quase metade do nosso atendimento todo é de fora daqui. Se esse sistema de saúde fosse para atender só o nosso povo, teria um padrão espetacular. Eu vou dar só um dado que a população não sabe, é que no ano passado nós atendemos mais de 7 milhões e meio de consultas. Mais de 7 milhões e meio de consultas. Se fosse só para a população do Distrito Federal, Paulo, é como se nós tivéssemos atendido a cada cidadão do Distrito Federal 3 vezes em um ano. Seria uma cobertura que nem a Suíça tem, nem nenhum país do mundo tem. Mas não é. É porque desses 7 milhões e meio de consultas, uma grande parte, quase a metade, é de fora do Distrito Federal. E são nossos irmãos que não têm assistência médica nos estados que moram e vêm para ser atendido aqui. E é de todo lugar. Nós atendemos toda a parte do Norte e Nordeste. Se tem uma criança que tem uma formação cardíaca, por exemplo, todo mundo do Norte e Nordeste, do Acre, do Amazonas, eles vêm para cá para ser operado e atendido aqui, no Distrito Federal. Se você tem aqui, nem falo da nossa proximidade, que todos vêm para ser atendidos aqui. Mas vem de longe, vem de muito longe da Bahia, do Piauí, do Maranhão, né? Tudo quanto é lugar do Brasil vem para ser atendido aqui. E não é só do Nordeste. Esses dias eu visitei, teve um transplante múltiplo, foi um doador com quatro transplantados de ação de órgãos, de fígado, pulmão, coração, córnea. E como era um fato assim de grande relevância, eu visitei esses pacientes que receberam os órgãos. Um paciente desse, que recebeu o fígado, era de São Paulo, e que estava escrito na lista daqui, foi orientado pelo médico para se inscrever aqui, e fez um depoimento brilhante, que só uma pessoa que tem uma doença dessa, que sabe que não pode viver sem um fígado, que vê sua vida definhando e que depende do transplante, ou tem um transplante ou morre, porque não tem como sobreviver sem esse órgão estar funcionando. E ver isso passar cada dia da sua vida, uma expectativa de ter o transplante, e veio ter o transplante na rede pública do Distrito Federal, e fez e recebeu com esse fígado, ter uma vida nova. Isso é vida, é uma vida, isso é vida, cada transplante desse. Então essa é a nossa rede. Quando eu assumi, a rede pública aqui não estava nem credenciada de fazer transplante. Hoje é campeão de transplante no Brasil. É quem mais faz transplante de coração no Brasil e córnea é Brasília. É a rede pública de Brasília. Né? Já somos o segundo em rim. Estamos fazendo de pulmão, estamos fazendo transplante de medula que não fazíamos. Inauguramos um centro de medula agora, que é o maior centro de transplante de medula do país. 27 leitos, 14 leitos para leitos de hospital-dia. É Brasília, é o sistema público que não tem nem 2 meses que foi inaugurado. Então esse é o sistema público. E a UPA, eu volto e concluo com a UPA é indispensável para organizar esse sistema, Paulo, porque se a pessoa que vem de fora, ele não marca uma consulta, ele quer ser atendido e vai direto para o ponto-socorro, porque sabe que mesmo demorando, mas ali faz um exame, ali é medicado, faz um raio-x, faz um exame laboratorial e vai embora. Então é preciso que a UPA dá todas essas condições sem precisar estar no hospital, porque não é um caso grave e aí não precisa estar no hospital. Deixa o caso grave para o hospital, para a emergência do hospital, porque ali tem gente que tem risco de morte, precisa da atenção total da equipe de saúde, e nesse sentido é que precisa da UPA para otimizar organizar esse sistema de saúde. Eduardo Brito. Governador, tem um caso recorrente, aconteceu no início do seu governo, e que volta e meia é citado, inclusive nos debates entre candidatos, né? É o caso João Dias, né? Só para lembrar, foi um cabo da Polícia Militar que invadiu o Palácio do Buriti e jogou um saco com R$200 mil
na mesa do poderoso, à época, secretário de governo, era quase na antessala do governador. Governador, afinal de contas, o que foi esse caso e por que não houve um desenvolvimento, uma punição esse cabo? Houve, esse cidadão saiu preso, né, por ordem do governador, saiu preso dentro do Palácio Buriti, e esse cidadão foi afastado já da Polícia Militar do Distrito Federal. Não só houve, como tivemos rigor, né, na punição desse tipo de caso. Milena? O senhor disse anteriormente que se orgulha porque no seu governo não houve nenhum caso de corrupção, mas 3 administradores regionais foram presos. Como o senhor explica isso? Os administradores foram presos, que mostra que esse é um governo que você não pode confundir casos de corrupção do governo, ou de ações do governo, obras do governo, com ações individuais de pessoas. Isso aí, se a pessoa cometer um erro e um mal feito, ela é punido rigorosamente. E foi punido, investigado pela minha polícia e pelos órgãos de fiscalização do governo. Inclusive um caso, que é o último caso, que foi o caso de São Sebastião, que está sendo apurado. Quero aqui fazer julgamento final, tem que dar direito à defesa das pessoas. Essa pessoa foi presa porque teve uma denúncia que pediu para um circo consertar um carro, R$ 1.500, um carro da administração. Se esse rigor é feito nesse governo e tem liberdade para fazer, porque é um governo que não bota sujeira para debaixo do tapete, devia ser aplaudido. Porque se é possível punir uma coisa nesse grau, é porque não tolera nenhum tipo de mal feito. E qualquer um que fizer, pode ser de qualquer área do governo, se fizer individualmente, será punido rigorosamente. Não confunda isso com nenhum tipo de atitude do governo, de escândalo em obras que estejam erradas, algum escândalo no governo, porque não teve nenhum absolutamente. Nenhum absolutamente. E esses casos mostram que é um governo que tem um grau de apuração, tem uma Secretaria de Transparência instalada, que é um exemplo hoje, tem um portal da transparência que não tem um estado do Brasil. Eu falo isso porque todos procuram aqui para ver como é que é o de Brasília, que é o mais bem avaliado. Se você quiser acompanhar qualquer ação do nosso governo, você pode acompanhar pela transparência. Se quiser saber o contrato que foi assinado, o valor do contrato, qual empresa foi, o anterior para comparar com o outro, tudo na Central. Quantos tomógrafos tem na rede, quanto custou, tudo isso você vai ter no nosso portal da transparência. É o portal da transparência mais acessível do Brasil. Pelos especialistas, diz que só pede para o portal do federal, para o portal do governo federal, que hoje, de fato, pelo tempo de existência, é o mais bem avaliado. E o nosso é o mais bem avaliado dos estados. Enfim, e nós só estamos aperfeiçoando pela radicalização que eu fiz nessa área da transparência. É isso que ajuda a abortar um caso, ajuda a investigar, é isso que ajuda a sociedade a comparar as coisas e com as informações também ter um papel de fiscal do governo, que essa é uma atribuição que tem que ter o tempo inteiro. A vigilância e o acompanhamento sobre o mal feito tem que ser feito permanentemente. Quem fizer será punido. É isso que faz com que tenha um menor caso possível, né, desses casos que nós vemos aí no dia a dia, e graças a Deus no nosso governo nós não temos esse tipo, graças a Deus, no nosso governo. E se aparecer, será punido de forma extremamente exemplar. Governador, chegou uma pergunta via WhatsApp de um morador do Recanto das Emas, perguntando o que o candidato vai fazer sobre transporte público no Recanto das Emas para quem mora nas quadras 800, 600 e 400, pois lá não tem linha. Todas vêm do Riacho Fundo 2, o que leva em média de 30 a 40 minutos a mais. Antes só de responder, só aproveitando o governador ainda no sistema de transporte, falar um pouco sobre essa questão do Expresso Sul, algumas críticas que são feitas com relação a algumas linhas que atenderiam dentro das quadras que estão desligadas. Isso ainda está em estudo, esse processo ele acabou, ele foi feito antecipadamente. Como é que o senhor pode falar sobre isso? O que nós fizemos primeiro é uma licitação do transporte público, colocar novos operadores, essa é uma conquista fundamental. Não tinha como você melhorar esse transporte público com os operadores anteriores, que desrespeitava completamente a nossa população, humilhava a nossa população, onde os velhos, 17 anos, 20 anos rodando, quebrava dezenas por dia.
os ônibus quebrados, tinha ônibus que quando estava chovendo a pessoa tinha que acender, abrir um guarda-chuva dentro do ônibus. Esses absurdos que todo mundo conhece e que tem na mente, né, o que acontecia. Quando você faz essa primeira mudança, agora nós estamos fazendo os ajustes das linhas. Nós temos que otimizar essas linhas, atender a população aonde tem demanda, porque é tudo com base em estudo científico de demanda, né, destino, né, do próprio cidadão. Então essa é a fase agora de ajuste. Então o nosso internauta que mandou essa pergunta do Recanto das Emas, primeiro, né, nós já mudamos os ônibus todos, 100% dos ônibus do Recanto das Emas são ônibus novos. Tem ônibus articulados belíssimos rodando no Recanto das Emas, é um orgulho. Estou fazendo 2 terminais rodoviários no Recanto das Emas, que não existia. Está em obra agora. Já estou fazendo, fui lá assinar há pouco tempo uma ordem de serviço. E vamos ajustando as linhas. Essas quadras que ele cita, seguramente será dado uma resposta, porque isso, as nossas equipes técnicas estão fazendo os trabalhos para fazer ajuste de linhas, para não deixar a nossa população. Tem demanda, né? Sobretudo porque vai ter circular, que não existia antes, né? Você tem métodos novos que você, com rapidez, você tem uma circular pela cidade, então você pega o usuário e você leva para as áreas tronculares, etc., como existe em qualquer cidade do mundo que funciona bem o transporte público. O Expresso DF Sul já é um corredor exclusivo, um orgulho, é uma obra de mobilidade urbana desse país. É um BRT clássico, porque não tem cruzamento, o ônibus não tem sinal de trânsito, é uma qualidade espetacular, né? Enfim, reduz o tempo. Antes a população gastava 1h30, 2 horas do Gama Santa Maria até o Plano, está gastando 40 minutos agora. De Santa Maria até menos um pouco, né? 39, 35 minutos. E o que nós estamos fazendo agora, nessa etapa que gerou algumas críticas, etc., que é um ajuste normal, é um ajuste de um novo modelo, né? Que algumas linhas que eram de linhas diretas, que saía do Gama e ia até, por exemplo, na Asa Norte, né? Como essa linha foi inicialmente desativada, nós retornamos para essa população, estamos discutindo, vai ter uma solução para isso. Se só o circular não resolve, nós estamos botando o ônibus direto. Então isso é um ajuste. Você querer fazer uma crítica geral por um sistema decente, definitivo, correto, porque está esperando, hoje nós estamos tratando de diminuir essa espera e de corrigir uma área ou outra que possa ficar descoberta. Nós não estamos discutindo mais aquele esquema terrível, humilhante e bárbaro que existia. Nós não estamos fazendo mais isso. Nós estamos agora discutindo o aperfeiçoamento para atender uma área que ou ficou descoberta ou não está atendendo plenamente. É daqui para frente e isso será feito. Tanto é que nós já fizemos dezenas de reuniões com a população do Gama, que está contribuindo de forma construtiva, porque está vendo a melhora da sua vida e do seu tempo. Tem depoimentos belíssimos, Guzmão, que eu ouvi que me chocou, assim, que me tocou profundamente, de uma mãe dizer que estava tomando café agora com os filhos, porque como saía muito cedo, que era 2 horas que levava até o trabalho, está saindo um pouco mais, está tomando café com os filhos para depois ir trabalhar. Isso não tem preço, uma declaração dessa, que uma mãe possa tomar o café com o filho antes de trabalhar e nunca podia fazer isso, saía com as crianças dormindo, que estava dormindo. Então isso não tem preço, isso é tempo de vida. Se gastava 2 horas dentro do ônibus para ir, 2 para voltar, são 4 horas por dia. Isso está reduzido para 40 minutos de ida, 40 de volta. É tempo para ficar com a família, é tempo para viver e ainda está deslocando com um ônibus novo, decente. Você sente cidadão. Senta no ônibus com o assento estofado, você senta no ônibus com ar-condicionado, que esse de cidade para uma cidade para outra tem ar-condicionado. Senta em um ônibus que tem um ruído mais baixo, né, piso rebaixado, na mesma altura da estação, né, com tecnologia nova, com tela. Agora eu estou fazendo uma licitação, estou botando internet dentro dos ônibus, para as pessoas já resolvendo parte da sua vida dentro dos ônibus com internet. Todos terão internet e no metrô também. Então são coisas agora para frente,
Aquilo que a gente via do transporte público é uma página virada de quem não atendia o transporte como prioridade, agora atende. Eu não tenho dúvida, nós vamos resolver esses pontos, essas questões pontuais todas, porque esse é o mínimo, é 0,1% do sistema todo de fazer uma obra que custou mais de 600 milhões, que tem um deslocamento desse, que o ônibus passa e vê o engarrafamento do carro individual, mas não tem nada que tem engarrafamento para aquela via que é exclusiva, de alta qualidade, né, que é a via que é aquela via exclusiva, né, para um corredor exclusivo para o transporte público do Distrito Federal. Já fizemos esse e vamos fazer os outros das outras regiões. Eduardo Brito. Governador, uma das reclamações que a gente recebe com mais frequência aqui no Jornal de Brasília, tanto de internautas quanto de leitores, se refere ao elevado número de moradores de rua, que tem crescimento. Isso vale para o Plano Piloto, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Ceilândia, Taguatinga. São aquele pessoal que fica ali consumindo drogas, agredindo os moradores, invadindo lojas, arrombando lojas durante a noite. O que o senhor pensa em fazer para retirar esses moradores das ruas? Obrigado, Brito, porque quase ninguém pergunta sobre isso e é tão importante. E eu quero te dizer que nós criamos um projeto, e como esses tantos projetos que estão em curso e que pouca população sabe, mas chama Cidade Acolhedora. Esse projeto que nós criamos, a Secretaria de Desenvolvimento Social, são 15 equipes, cada equipe dessa com uma Kombi, 5 membros da equipe. Cada desses 5 membros da equipe tem um membro que é egresso dessa população de rua e que foi recuperado. E nós já tiramos mais de 800 pessoas da rua, no convencimento, conversando, mostrando e colocando em áreas de recuperação que nós temos feito. Agora estamos, inclusive, dando uma área como a chácara, que já tem para homem, para mulher agora, que estamos fazendo, porque já lotamos completamente essas estruturas nossas. Isso é uma parceria que a gente faz junto com a instituição da Igreja Católica, e é um programa belíssimo, humano, e que já reduziu muito essa população, mas ainda tem, como você colocou, e essa grande maioria que tem é justamente a população de usuário de drogas mais reticente, que também com dedicação, com esforço, com carinho, nós estamos conseguindo encaminhar para as comunidades terapêuticas, para os CAPs, e progressivamente tirar. Né? E fica, de fato, em lugares visíveis da nossa população, mas graças a Deus já é um número bem menor, Brito, já é um número bem menor, e nós vamos persistir, porque o segredo desse programa, além de ser humano, muito humano, porque outra coisa era pegar, como a gente conhece do passado, e até em outras cidades, a gente vê noticiário aí no país inteiro, de pegar a polícia e tirar só pela polícia, e fazer essa higienização que chama, para tirar da frente das pessoas, da classe média, alta, etc., essas pessoas. Mas a forma não é, porque aí volta, né? Mas a forma não é essa. A forma é o que nós estamos fazendo, porque nós já tiramos mais de 800 pessoas da população de rua. Nós temos no Distrito Federal aproximadamente, o que considera de população de rua, pelo nosso levantamento da Secretaria de Desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos aproximadamente 2.100 pessoas que são chamadas população de rua. E nós estamos avançando concretamente, oferecendo habitação. Uma parte dessa população que era de catadores já estão na fábrica social, que ganhava apenas o Bolsa Família, e agora estão fazendo qualificação profissional e está ganhando às vezes 10 vezes mais do que ganhar no Bolsa Família. Tem gente ganhando na fábrica social R$ 1.200, R$ 1.400 e até R$ 2.000, aprendendo uma profissão e ganhando pelo que produz. E com isso aumentou a renda bastante. Isso já repercutiu na economia toda da estrutural, porque a maior parte nós colocamos de propósito a fábrica na estrutural, né? Ali perto, porque é onde tinha o maior número de desempregados da nossa população, pela proximidade com o lixão, que é outra política que estamos desativando, mas damos oportunidade para os catadores ou aproveitar nessa atividade, ou nos novos centros de triagem, que estamos fazendo 4 agora, nesse momento, são 16 ao todo,
E esse centro de triagem, o contador vai trabalhar com muita dignidade, porque vai ter banheiro, vai ter refeitório, vai trabalhar só com lixo seco, não mais com lixo orgânico. E já introduzimos a coleta seletiva, que é uma conquista fantástica, ninguém fala mais nisso, mas é a única cidade do Brasil que tem 100% de coleta seletiva. Aumentamos o percentual gigantesco de aproveitamento, estamos chegando a 8% de reciclagem, que é um indicador importante, vai prosseguir. Mas isso tudo tem a ver com a população, com essa população de rua. E que a gente está tratando, está fazendo isso e já demos uma resposta, está enfrentado o problema e precisa prosseguir, precisa continuar, que é um programa vitorioso. Milena? Todos os candidatos que passaram por aqui, governador, prometeram reformas administrativas drásticas, se eleitos. Criticaram o grande número de secretarias existentes no seu governo e prometeram reduzir drasticamente esse número. O senhor considera que esse número de secretarias é suficiente? O senhor pretende reduzir? Pretende aumentar? Como pretende tratar essa questão se eleito for? Se reeleito for? Muitas vezes quem não tem proposta para as políticas públicas, eles se apegam a isso de reduzir secretarias. O que eu reduzi do governo anterior foram 4.000 comissionados. E mesmo reduzindo 4.000 comissionados, eu recuperei áreas para tratar, que são secretarias pequenas, mas que cuidam de determinadas áreas, que tratam de políticas públicas essenciais para o nosso povo. Por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente. O governo anterior extinguiu a Secretaria do Meio Ambiente. Hoje é uma coisa mais importante, é política central do meu governo, e qualquer governo sério do mundo, é a questão do meio ambiente. Como uma cidade dessa, que preza pela qualidade de vida, pode não ter uma Secretaria do Meio Ambiente? Podia perguntar a um desses qual secretaria ele quer extinguir. Primeira coisa que você tem que perguntar a eles, qual área que você está falando que vai extinguir, qual área você vai extinguir? Para ver. Porque então eu peguei e criei a Secretaria do Meio Ambiente, faço uma política do meio ambiente hoje que é copiada no mundo inteiro. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando de casa não sabe, por exemplo, que no ano passado eu investi 100 milhões em parques. Não tem cidade desse país, ou muito provavelmente do mundo, que tenha investido 100 milhões em parques. Não tem. Eu entreguei 15 parques. Estou fazendo simultaneamente a obra de 30 parques. São 72 ao todo, que se Deus quiser, a população do Distrito Federal permitir, eu vou botar 72 parques, todos urbanizados, equipamento, uso do nosso povo, cercado, protegido, todos. Recuperar o conceito de parques, de cidade de parque. Criei a Secretaria da Mulher. É uma secretaria transversal, é pequena, enxuta, não é uma secretaria do tamanho da Secretaria da Fazenda, da Saúde, da Educação, não é nada disso. É uma secretaria que cuida das políticas para a mulher 24 horas por dia, de tempo integral. Não compartilha com outras áreas, porque é a maioria do povo, da nossa população, é composta de mulher. E por isso que tem que ter o cuidado o tempo inteiro. Então, o que nós já fizemos só em estar cuidando o tempo inteiro da mulher, hoje Brasília é a referência, não tinha nem secretaria e não tinha nenhuma política para as mulheres. Em 3 anos e meio, é referência, quem diz isso é a ministra das Mulheres, Eleonora, porque é aqui que ela encaminha as delegações estrangeiras para visitar, porque tem muitas áreas que não podem, que a imprensa não pode divulgar, que são as casas que protegem as mulheres que são vítimas de violência, que hoje tem uma estrutura digna, que pode manter o filho junto, que pode fazer atividades complementares. Aqui tem novas áreas para que a mulher possa denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, né? No metrô, num acesso facilitado, que a pessoa pode ir numa estação do metrô e faz a denúncia. Enfim, então as políticas de saúde, a prevenção, hoje a gente faz a maior prevenção do câncer de colo de útero e de mama do país. É a Secretaria de Saúde uma executora, mas isso é feito com a Secretaria da Mulher, cuidando da saúde da mulher. Então, foi por isso que foi criado a Carreta da Mulher, que é um sucesso e está sendo copiado num país inteiro. Graças a Deus, porque você leva a unidade móvel aonde a mulher mora, e aí onde ela está,
e isso facilita, e nós já fizemos mais de 180 mil exames nas 5 carretas da mulher que está hoje implantando. E podia falar da criança, tem uma secretaria da criança que cuida da criança, por isso que esse governo foi o único que passou o trator no CAGE, que não conciliou com isso, que não fez uma pequena reforma ou mais um puxadinho numa casa do terror, uma casa que não recupera ninguém, que todo mundo sabia que não recuperava ninguém, quem entra ali sai pior, que já morreu mais de 36 jovens desses, não recupera. Qual foi o governo que enfrentou? O governo que criou a Secretaria da Criança, que cuida disso desde o primeiro dia, que fez uma grande parceria com a Justiça, com o Ministério Público, com todo mundo, e passou o trator. Não é literalmente, não é figura de linguagem. Eu subi no trator e passei o trator em cima daquela tragédia humana que está ali. Foi o único governador que enfrentou isso e fez unidades. Com 3 unidades, eu já fechei aquela tragédia e vou fazer 7 unidades e pequenas unidades para recuperar esses adolescentes. Por quê? Porque tem uma secretaria cuidando 24 horas. E antes era cuidado por uma secretaria que de vez em quando alguém falava, mas tem uns menores infratores ali, morreu um. Vai lá, uma crise. Aqui cuida o tempo inteiro. Essa que é a diferença. Então pergunte a eles. Para mim o que vale é se a área cuida de uma política pública e se no custo-benefício de ter uma secretaria que cuide direto daquela área é bom para a nossa sociedade. Essa é a referência para mim. Para quem não tem propósito, talvez, é falar que vai reduzir, porque o Estado mínimo... Eu já vi essa história aqui no Distrito Federal e foi uma tragédia. Já teve isso aqui, não é novidade para ninguém. Foi reduzido o número de secretarias e nós vimos uma tragédia que foi a administração passada no Distrito Federal. Tragédia. O cara extinguir a Secretaria do Meio Ambiente. Enfim, então isso para nós não é novidade. Nós já recebemos aqui diversas perguntas, diversas intervenções sobre a questão de nomeações. E fizemos um breve resumo aqui, principalmente da turma dos cargos da Polícia Civil, né? A presidente Dilma aprovou a criação de 3.000 vagas para os cargos da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi realizado um concurso para 900 agentes e 300 escrivães. Todos já foram formados pela academia da própria Polícia Civil, porém apenas 330 candidatos aproximadamente foram nomeados. Sabendo que a Polícia Civil do DF está com defasagem de pessoal e pela delicada situação em que se encontra a segurança pública, qual a previsão de nomeação de todos esses novos policiais formados pela Academia da Polícia Civil do DF como reforço no combate aos crimes? Fala aqui também sobre a nomeação, sua previsão para as convocações da PM, o senhor já citou aqui nessa sabatina. Então vamos até a Polícia Civil. Quem mandou para o Congresso Nacional, uma iniciativa para aumentar o quadro da Polícia Civil, foi o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, que mandou e tem com anuência e uma parceria brilhante com a nossa presidenta, que tem sido uma parceira fantástica dessa cidade, e nós temos que ter gratidão pela todas essas parcerias que eu estou fazendo de creche, de UPA, da segurança pública, está sendo feito com o governo federal, da habitação. Então quero aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento público à presidenta Dilma por essa grande ajuda que tem feito com a nossa cidade, né? Muito obrigado mesmo, presidenta Dilma, pelo carinho. Nunca essa cidade, nem meu querido irmão, o presidente Lula, que eu tenho um carinho por ele enorme, ele conseguiu botar tanto recurso nessa cidade como a presidenta Dilma. Porque é evidente que não tinha um governador com sintonia com ele para atrair os investimentos que ele chegou e fez nesse país inteiro. Mas ela fez um investimento muito grande aqui. Agora, eu quero dizer para você que todos os que passaram no concurso, aumentamos o quadro, fizemos o concurso no nosso governo, né? Treinamos porque eles precisam fazer academia, essa é parte para assumir a polícia. Já chamamos uma parte, mais de 300, já tem uma outra convocação agora, mais 100 e poucos, e todos podem ter certeza que serão chamados todos. Isso é a metodologia do acesso que a própria Polícia Civil faz para poder, obviamente, organizar todo o acesso dos nossos policiais. Então a resposta objetiva é o seguinte: todos os que foram já treinados, eles serão chamados e paulatinamente serão chamados. Então pode ter certeza que nos próximos dias já está saindo mais 100 e poucos, e isso é a sequência normal até chamar todos os 900 e poucos. Governador, aproveitando essa carona, eu também
muitos internautas, um grupo de 128 nutricionistas que passaram no concurso da Secretaria de Saúde e aguardam nomeação, se o concurso tem validade até setembro de 2015. Quais são as expectativas que eles podem ter para essa nomeação? As expectativas são boas, né? Porque o que teve concurso, eu fiz mais de 40 concursos nessa cidade. Eu contratei 33 mil servidores públicos nesse período. Vou repetir, 33 mil servidores públicos. Como é que estava essa cidade há 4 anos atrás sem esses serviços? A grande maioria, 15 mil foi da saúde, né? 6 mil professores. Só na última chamada agora eu chamei de vez. Fiz o concurso e já chamei 2.500 servidores e professores de vez. Maior chamada de professores da história do Distrito Federal. E já depois de ajustado o salário, tem hoje o melhor plano de carreira do magistério do país. E por isso é muito atrativo o concurso no Distrito Federal. Então, mais de 90 mil pessoas fazendo o concurso para professores no Distrito Federal. É um êxito absoluto. Okay, então, só para concluir, para chegar no nutricionista rapidamente, porque se tiver noção do que é a organização do Estado, ela vai saber que a perspectiva é boa, na medida que o serviço tem necessidade e que com a ampliação do serviço de saúde que estamos fazendo, vai chegar também nos nutricionistas, porque nós já chamamos 15 mil servidores da saúde, né? E já chamamos muitos nutricionistas dentro desses 15 mil, e tendo necessidade mais de servidores, claro que nós vamos chamar também. Ok, são 11 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Voltaremos com o último bloco da nossa sabatina, hoje com o candidato à reeleição, Agnello Queiroz. Lembrando que você pode aproveitar esse tempinho, manda a sua pergunta através de eleições2014@jornaldebrasilia.com.br ou então acessando as nossas redes sociais. Segue o JBR TV. Notícias na palma da mão em uma das mais populares redes sociais do mundo, com praticidade, comodidade e rapidez para os leitores do Jornal de Brasília. É desta forma que o programa JBR 15 pretende te informar. Quarta-feira, confira o que é destaque hoje no JBR 15. Estamos aqui na redação do Jornal de Brasília. Tá todo mundo trabalhando para levar as principais informações do dia até você, seja pelo tradicional jornal impresso que você já conhece, quanto pelo portal do Jornal de Brasília. E agora pelo Instagram. Em 15 segundos você fica bem informado. Olá, então, como que nós fazemos? Nós pegamos as primeiras notícias do dia, elaboramos as 3 mais chamativas e tentamos aplicar de uma forma bem resumida, de uma linguagem bem simples, bem resumida, em 15 segundos. É gravado uma parte dentro do estúdio, junta-se essa parte toda e é feito um videozinho rápido de 15 segundos. O pessoal lá da redação coloca esse vídeo e aí é disponibilizado pra galera. O Jornal de Brasília é o primeiro veículo do Brasil a colocar em prática esse projeto na web. O programa também é publicado no Facebook do JBR, então não perca tempo e espalhe essa novidade para seus amigos. No Jornal de Brasília, a informação vai até você e não importa onde. Nosso objetivo é te manter informado a qualquer momento. O WhatsApp virou uma febre. A forma rápida e gratuita de se comunicar se popularizou rapidamente. Já são mais de 500 milhões de usuários espalhados pelo mundo. E foi por causa do sucesso do aplicativo que o Jornal de Brasília abriu um novo canal de interação. Foi-se o tempo que o telefone era a única forma de comunicação entre você e a redação de um jornal. Com a internet tudo ficou mais fácil, mais próximo, isso você já sabe. Agora, o Jornal de Brasília quer a sua participação também pelo WhatsApp. Se você viu algo que chamou a sua atenção, conta pra gente. Pelo aplicativo, você também pode tirar uma foto e enviar na mesma hora. As pessoas mandam as suas contribuições, que elas querem fazer um jornalismo participativo, né?
a gente tem essa interação com o leitor, a gente está sempre conectado com os interesses do leitor. A ferramenta vai servir como receptor de denúncias e pautas. Aquele registro da beleza da nossa capital também pode ser enviado. A foto vai parar no nosso Instagram. O leitor da edição impressa e do portal do Jornal de Brasília vai poder participar da construção das notícias. A gente quer produzir as pautas a partir dessa interação, né? Então, se a pessoa enviar só a sugestão, já contribui muito para a nossa rotina, mas realmente, se você mandar foto, vídeo, a gente vai conseguir aumentar essa interação, colocar isso compartilhar isso com as nossas redes sociais. Então, adicione o número do JBR no seu celular, 9606-4199. É muito fácil ajudar a fazer o seu Jornal de Brasília. Continuando com a nossa sabatina hoje com o candidato à reeleição, Agnello Queiroz. Vamos partir agora para a pergunta do Paulo Guzmão, editor-chefe do Jornal de Brasília. O setor produtivo tem reclamado de uma determinada morosidade na concessão de alvarás. Isso, inclusive, eles implicam como uma das responsabilidades que teria esses problemas acontecido com administradores. O que o governo está fazendo com relação a isso, essa questão das concessões? E eu queria aproveitar também e saber com o senhor como está sendo levada a questão da votação do LUOS e do PPCUB. Boa pergunta, Paulo, porque de fato a reclamação é justa, é correta. Da demora de emissão desses certificados que são necessários para o desenvolvimento. Nós estamos num emaranhado de leis, peguei isso numa burocracia danada, estou enfrentando isso desde do primeiro momento, desde 2011, não é da agora. Eu estou enfrentando essa questão dos alvarás, habites, muitas leis foram mudadas, criei, até por sugestão do setor produtivo, eu criei uma espécie de na hora para a emissão de alvarás. Então eu centralizei na Casa Civil uma área que você bota todos os órgãos do governo juntos, como bombeiro, Casa Civil, Fazenda, tudo perto para evitar que o cidadão saia batendo na porta de cada caso desse para poder ter a emissão do seu certificado. E cuidando inclusive das obras grandes, chamado multifamiliares, deixando as pequenas e unifamiliares, pequenas reformas, etc., nas administrações para conseguir um dinamismo melhor. Tivemos já êxitos nisso, mas eu não estou satisfeito, assim como o setor produtivo. Eu quero mais. E já encomendei, está bem avançado, eu quero toda essa área informatizada para a emissão desses certificados. Com isso a gente consegue digamos assim, uma padronização da emissão desses certificados, que quando tem só a parte humana envolvida, você tem critérios quando você pede um alvará desse para uma cidade, quando vai na outra é outro critério, fica muito subjetivo do servidor. E eu quero fazer essa informatização toda para a pessoa emitir o certificado e tirar isso de forma eletrônica. Até o final do ano, então não é promessa nem para o próximo mandato, até o final do ano eu vou ter a área de emissão desse certificado mais transparente e mais informatizada desse país. Eu candidatei Brasília e o governo federal topou, que está fazendo um projeto de desburocratização através do governo federal, conduzido pelo ministro Afif Domingos, e será implantado como piloto em Brasília. Nós vamos ser a unidade da federação que vamos, em menor tempo, tirar uma abertura de empresa, fechar a empresa, certificados das empresas, tudo de forma eletrônica e desburocratizada. Nós vamos ser exemplo para o Brasil. Nós avançamos, mas não estou satisfeito e vou avançar muito mais na emissão desses alvarás, porque isso dificulta muito o setor produtivo, atrasa, tem prejuízos, tem que ser mais dinâmica a gestão para acompanhar o ritmo do setor privado no investimento,
né? O governo tem que ser um indutor do desenvolvimento, um estimulador do desenvolvimento, estimular que invista, que construa, e, portanto, não pode ter a burocracia tão grande que tem hoje. Só que eu estou enfrentando isso, eu estou tomando as medidas, eu já avancei em muitas dessas mudanças e vou avançar mais ainda. Essa que é a diferença de quem fala que vai fazer e nunca fez e teve a oportunidade de fazer, do quem está fazendo, e eu estou enfrentando essa questão dos alvarás também. Governador, a Carla, ela manda uma pergunta via WhatsApp, ela é moradora do setor habitacional 26 de setembro. Ela gostaria de saber como vai ficar a situação dos moradores, se vai haver alguma derrubada, se pode ou não construir. De que lugar? Ela é moradora do setor habitacional 26 de setembro. As áreas, nós estamos fazendo Carla, nós estamos fazendo digamos, eu chamei aqui eu usei uma palavra assim uma verdadeira cruzada pela legalidade. Então, nós estamos fazendo regularização de cidades inteiras, né? Por isso a importância de aprovar a LUOS, vai ajudar na regularização da cidade, está na Câmara Legislativa, está bastante avançada, né? O PPCUB, que é um projeto, né, de proteção de todo esse conjunto urbanístico, e nós não tínhamos uma lei como essa, né? Também está na Câmara Legislativa, vai ser uma conquista grande para a preservação do nosso patrimônio histórico, cultural, ter o crescimento e preservando esse patrimônio, que não tínhamos uma lei dessa. Quando você tem uma lei, você estabelece o que pode e o que não pode, você fiscaliza com mais rigor e diminui a pressão, o crescimento pela pressão, que aí é desordenado se você permitir isso. Então, é isso que nós estamos enfrentando. Então, todas essas áreas, Carla, condomínios que estamos legalizando, né, já superamos, você vai ver que nos próximos dias estou anunciando a legalização de vários condomínios. Ontem, eu assinei a legalização dos templos religiosos no Distrito Federal, conquista extraordinária. Nem o nosso templo tinha sossego, documento, que quem está fazendo, né, pregando a palavra de Deus, quem está fazendo um crescimento espiritual para o nosso povo, quem está fazendo programas sociais, tinha um documento. Nem os pioneiros, Carla, nem os pioneiros da Vila Planalto, que tem gente da Vila Planalto que mora há 57 anos no mesmo lugar, tem o seu documento. Eu entreguei as primeiras escrituras para os pioneiros da Vila Planalto. A maior emoção que eu tive foi entregar a escritura para quem veio primeiro para a nossa cidade. Quem veio aqui comer a terra vermelha do Planalto Central, construiu essa cidade maravilhosa, que hoje é patrimônio cultural da humanidade, são nossos pais, nossos avós, e eles que fizeram tudo isso para nós, não tinham direito de ter o documento da sua casa para passar para o seu filho, e são idosos. Então isso é que nós estamos fazendo. Eu não sei o estágio do 26 de setembro, nesse momento, mas todas as áreas passíveis de regularização serão regularizadas. Serão regularizadas. Basta dizer para você que nós estamos regularizando cidades inteiras como estrutural, que já entreguei mais de 1.000 escrituras na estrutural, serão 8.000 total. Estamos regularizando agora São Sebastião, estamos regularizando Paranoá, Itapuã, regularizando o Riacho Fundo 2, acabei de receber toda aquela área agora do governo federal, agora vou entregar as escrituras, estamos regularizando o Sol Nascente, por isso que eu estou fazendo um investimento agora do Sol Nascente de 400 milhões de reais, porque eu já regularizei o trecho 1 e o trecho 2, vou regularizar o trecho 3, e assim como os condomínios e as áreas rurais, que eu vou entregar agora a primeira concessão de uso real da história para a área rural, o que vai dar grande estabilidade aos produtores rurais para investirem mais no seu negócio. Portanto, você não tenha dúvida que nós estamos enfrentando, demos um basta na grilagem, que não teve grilagem nesse período do meu governo, das invasões, porque não tolerei invasões, porque eu tenho um programa habitacional que é o mais ousado do Brasil, já chamei 200 mil pessoas inscritas na lista, tem 100 mil pessoas habilitadas para receber só sua chave do seu apartamento, já entreguei 12 mil habitações, portanto tem 40 mil pessoas do Distrito Federal morando nas habitações com escritura e toda a infraestrutura, água, luz, pavimento, áreas de lazer perto, que são as habitações que nós estamos entregando, Carla. Por isso, tenha certeza que chegará
na sua área, em todas as áreas que hoje estão irregulares no Distrito Federal, se Deus quiser. E se eu ganhar a eleição, aí que essa continuidade se dará, porque eu não vou interromper um projeto vitorioso desse, porque eu já regularizei a SEASA, já regularizei os permissionados da rodoviária, da Galeria dos Estados, né, das feiras que não tinham os seus documentos, tudo isso estava em ilegalidade, tudo isso funcionava sem documento, sujeito a constrangimento de fiscal e etc. Isso tudo nós já avançamos bastante e vou avançar mais ainda. Eduardo Brito. Governador, o Jornal de Brasília publicou há pouco uma matéria que foi, inclusive, campeã de acessos de comentários na internet, no site do jornal, mostrando o altíssimo número de licenças de professores. Licenças médicas, deixa de comparecer, interrompe o processo, não há substituto que queira assumir por prazo curto. O que o senhor pensa fazer para resolver esse problema? Problema grave esse, viu, Brito, porque eu contratei, ao contratar 2.500, a última chamada que eu fiz foi 2.500 professores. Com isso eu estou recompondo o quadro de professores permanentes da rede pública do Distrito Federal, que é em torno de 30 mil professores. Nunca teve a ocupação desse quadro dessa forma. Além disso, autorizei a contratação de um banco de dados de temporários de 6 mil, para não ter problema nenhum, sobretudo com essas ausências curtas, que são problemáticas, como você bem apontou, porque às vezes o professor chega, entrega para o diretor, né, um atestado que ele não vai trabalhar naquele dia. Só que isso tem os alunos que estão estudando. Quando tem a doença que é justificável, que é humano, que uma pessoa possa ter um problema inesperado, justifica essa ausência. É triste quando não justifica. Entretanto, aí o diretor imediatamente ele aciona, né, a secretaria, né, a sua diretoria regional de ensino e a secretaria para substituir esse professor. E quando é curto o tempo de substituição, muitos temporários não querem porque é um período muito curto e às vezes ele está fazendo algum tipo de outra atividade, etc., não quer substituir. Então, além de ter o quadro recomposto, nós temos que ter uma reserva de quadro permanente para substituir. Essa é a saída, Brito. É uma saída caríssima, né? Porque você tem um professor à disposição com um salário que é o melhor salário do país, é melhor do que o Magistério Federal Universitário, que é o nosso, que é melhor. Graças a Deus. Pela primeira vez, o salário do professor aqui, a média, está equivalente à média dos profissionais de nível superior do Distrito Federal. Sempre foi lá embaixo, que nunca foi valorizado. Hoje é muito valorizado. Basta dizer, basta anunciar que vai ter um concurso de professores, nós temos o Brasil inteiro fazendo um concurso aqui de professor no Distrito Federal. Essa é a diferença. Mas a saída é essa, é ampliar ainda, vou chamar mais ainda do concurso. Se necessário, faço outro concurso, mas não podemos deixar os alunos sem aula. Essa é a referência principal, Brito. Não podemos deixar nossos alunos sem aula, mesmo que seja por uma semana aquela matéria, ou 15 dias, tem que ter um instrumento mais ágil para não permitir que, pela ausência desse profissional nesse momento, sacrifique quem menos tem que ser sacrificado, que é o aluno. Esse é o cuidado maior que nós temos que ter. Eu tenho certeza que com a escola integral que nós estamos fazendo, ajuda nesse sentido, porque tem atividades complementares. A escola não é só aula de português, matemática, história, geografia, tem outras atividades, tem música, tem teatro, tem língua estrangeira, né, tem informática e etc. Hoje tem 311 escolas com educação integral. Hoje eu tenho uma cidade, que é Braslândia, que a creche, ensino fundamental e ensino médio está funcionando com educação integral. Então, essa é uma realidade. E eu tenho um compromisso, que esse é o meu maior compromisso, né? Se a população assim aprovar, se Deus quiser, em 18, eu vou colocar todas as escolas do Distrito Federal em educação integral. Todas as escolas, 100%. Vai ser a primeira desse país em educação integral, porque nós não vamos ver mais jovens na rua, porque os jovens vão estar nas escolas, que lugar de criança é na escola, e é por isso que nós vamos avançar, se Deus quiser. Eu já provei que é possível fazer isso com Brasília e vou fazer com as outras cidades também. Tentar ao máximo colocar aqui a participação dos internautas. Reinaldo da Ceilândia, ele pergunta se o senhor é a favor da criação da cidade região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol.
Por enquanto, Reinaldo, não, mas eu acho que a tendência natural, hoje ali você tem uma população entre pôr do sol e sol nascente, mais de 90 mil pessoas, é uma cidade de porte médio. Entretanto, se fizer isso agora, a cidade só vai, você vai administrar só os problemas, então é muito importante que a infraestrutura já instalada da Ceilândia cuide dessa área, né? Cuide dessa área. Então, nesse momento é muito importante, eu acredito que num futuro mais próximo, sim, né, você possa ter uma área ali que possa cuidar de forma enxuta diretamente da nossa população. Mas hoje, como nós estamos colocando toda a infraestrutura lá, né, nós vamos colocar essa parte de saneamento, a parte de drenagem pluvial, asfalto, meio-fio, calçadas. Já comecei a construção do restaurante comunitário aí no Sol Nascente, que vai ser o primeiro que vai ter café da manhã, almoço e a sopa à noite. Vai ser o primeiro, vai ser o restaurante comunitário do Sol Nascente. A UPA que instalamos de propósito ali ao lado da Feira do Produtor para atender uma população de 90 mil pessoas. Não tem um equipamento de saúde, nada, zero. Então, por isso que a UPA está atendendo até 600 pessoas por dia, né, que não tinha esse atendimento. Enfim, nós vamos colocar toda a infraestrutura na nossa cidade e quem sabe no futuro mais próximo tenhamos a possibilidade de ter uma atenção exclusiva voltada para a cidade. Mas hoje a gente precisa de toda a estrutura da administração de Ceilândia para socorrer o Sol Nascente e o Pôr do Sol. Repórter Milena Lopes. Governador, sua gestão foi marcada por algumas greves, alguns problemas no relacionamento com a Polícia Militar, que fez a Operação Tartaruga, passou muito tempo reivindicando aumentos, compromissos que o senhor tinha firmado com a categoria na época da campanha, enfim. Como que o senhor pretende tratar essa questão dos servidores no seu próximo mandato, se o senhor for reeleito? E principalmente com relação à PM? Com a mesma dedicação, diálogo que tenham feito nesse primeiro mandato. Então foi um mandato que respeitou os servidores, que respeitou suas representações, né, através de sindicatos, associações e etc. Essa foi a marca do nosso governo. Você pode observar qual foi o grave problema com qualquer uma área dessa. Você deu um exemplo onde teve Operação Tartaruga, etc., que não teria, pelo diálogo que estavam construindo e pelas propostas que nós estávamos construindo e construímos com a polícia, não tinha necessidade de sacrificar a nossa população. Ali teve também motivações políticas, de interesses absolutamente escusos, né? Porque quando você trata com a vida, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. E você botar o interesse eleitoral, quando você trata da vida de um cidadão, de deixar desprotegido, de estimular que um bandido possa atingir um cidadão de bem e um inocente, é muito grave, é muito grave. Por isso que eu condenei com muita veemência, por um lado, e por outro busquei resolver o problema. A conquista que a Polícia Militar tem, e que foi dada pelo meu governo, é a maior conquista da história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Hoje, eu quero dizer para você, e até aproveitar para informar também, né, a candidatos que não têm conhecimento, que não vivem o dia a dia da cidade, etc. Hoje a Polícia Militar ganha o maior salário do Brasil. Já não ganhava por conta de governos anteriores. Mas no eu voltei a Polícia Militar a ganhar o maior salário, né? Eu dei um aumento para a Polícia Militar, um aumento que demonstrou coragem do nosso governo, compromisso com a segurança pública, compromisso com essas categorias, porque fez isso sem ter que ter passado um congresso que não passaria em absoluto, sem ter que transformar o problema de Brasília num problema nacional, o que não viabilizaria essas conquistas para esses profissionais. E hoje, Milena, a Polícia Militar do Distrito Federal tem um sonho, que era um sonho e que hoje é uma realidade, que é a equiparação da Polícia Militar com a Polícia Civil do Distrito Federal. Com os aumentos que foram aplicados, um policial e um soldado vai estar ganhando, agora em setembro já tem a primeira parcela,
e em setembro do próximo ano também, porque o impacto é muito grande, então isso é feito parceladamente. É claro que isso tem que caber no nosso orçamento, né? Mas o parâmetro é o seguinte: o inicial vai estar ganhando por volta de R$7 mil, o intermediário, que corresponde a tenente, etc., vai estar ganhando em torno de R$12 mil, e um coronel, que é o topo, vai estar ganhando o equivalente a R$19 mil, que ganha um delegado, que é em torno de R$20 mil da polícia. Então, nas escalas entre o salário inicial, o agente da polícia e o topo da carreira, nós vamos ter equivalência desses salários. Isso é um sonho, isso é uma conquista extraordinária. Todos os policiais estamos discutindo a carreira, né, deles, para que em um período muito mais curto ele possa atingir o topo da carreira, né? Que ele, por merecimento, que evite esse negócio de preferência das pessoas, etc., mas pelo mérito, pelo tempo de serviço. Então nós estamos tratando com muito carinho, discutindo um plano de restauração. Primeira vez que tem um plano, que o governador encomenda um plano, que eles participam do plano, entregou para nós. Sei que uma parte está questionando, que é uma parte mais dos praças com relação ao plano. Estamos ouvindo eles depois de já receber esse plano, porque com a informação era que era consensual, mas se tem uma pendência, vamos sentar, debater a exaustão e resolver, porque na hora que tiver o consenso, eu encaminho ele para o Congresso, esse plano de restauração, ele passa a ser meu na hora que tiver unificado, mas garante a profissionalização da área, a ascensão à carreira, o crescimento do policial. Não tem um plano melhor do que esse que está sendo costurado aqui no Distrito Federal, com essa pendência que fiquei sabendo agora recentemente, no encontro com alguns policiais, alguns praças, mas é um avanço grande que nós estamos tendo nessa área, não tenho dúvida nenhuma, que nós estamos estruturando, não só com equipamentos. Pra você ter uma ideia, só para a Polícia Militar eu já botei mais de 2.000 viaturas. Só para o Corpo de Bombeiros estou fazendo 13 quartéis da polícia, modernos e projetados desse jeito. Adquiri carros, né, de combate a incêndio de fabricação americana, que é a mais avançado no Brasil. Quando eu estava entregando esses carros, um policial bombeiro militar explicando para mim, falou: governador, eu nunca esqueço essa frase, ele falou: governador, explicando como é que funcionava o carro, ele falou: eu sou bombeiro há muitos anos e para mim eu só conhecia esse tipo de carro em filme, eu achei que eu nunca ia ter um carro desse aqui na minha corporação. Mas os mais avançados, a escada Magiro, nós não tínhamos escada Magiro por 55 metros, eu adquiri as escadas de fabricação alemã, que são mais avançados do mundo. Tem dois aviões aqui que só tem na América Latina de combate a incêndio, só tem a gente aqui que eu comprei. Enfim, essa realidade, hoje o nosso Corpo de Bombeiros é comparado com qualquer Corpo de Bombeiros do mundo. Nós não deixamos a desejar o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que foi recuperado completamente. Tinha 12 anos que não tinha concurso para entrar ninguém. Então estavam querendo matar o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Enfim, isso é uma realidade hoje, com muito curso, com muita formação. Fiz 21 mil promoções das nossas forças, 21 mil promoções nesse período. Então, um governo altamente democrático, e se você abstrair as explorações políticas e preferências, que isso cada qual tem que ter, é democrático, mas não podemos botar isso em questionamento, não posso admitir que possa ter corpo mole para proteger a vida. Isso é sagrado e nós não podemos permitir de forma nenhuma, e a nossa Polícia Militar mostrou muito, digamos, comprometimento, é a esmagadora maioria da polícia, e por isso que estamos fazendo esse trabalho maravilhoso, com redução já dos homicídios. Já tiramos a nossa cidade dentro dessas 50 cidades mais perigosas do mundo. Estamos realmente com o tempo estourado, chegando ao final das nossas transmissões. Bom, aproveite agora, sim, as suas considerações finais para o internauta ali na câmera 2. Passou muito rápido, Valdir. Eu sei que essa é uma oportunidade de ouro. Quero agradecer ao Jornal de Brasília pelo espírito democrático, pelo nível aqui das perguntas, agradecer a Milena, o Brito, o Paulo Guzmão, por essa festa da democracia, porque o contraditório e a polêmica, as propostas fazem parte desse período rico da democracia brasileira.
E eu quero agradecer, porque de fato poder expor dessa forma, debater aqui com o tempo que vocês colocaram, é um privilégio. E são poucos órgãos que disponibiliza um espaço destinado à democracia como a sabatina que vocês estão fazendo. Então quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, né, aos internautas pelas perguntas também, por nível espetacular, excelente. E dizer com essa última mensagem, assim, da minha mensagem de otimismo na nossa população. Quero dizer para vocês que a parte mais difícil já passou, já viramos a página. Hoje nós estamos com as políticas funcionando, com um belo orçamento, com a gestão na nossa mão, com um grau de realização espetacular. Quero convidar vocês a conhecer o que nós fizemos em obra. Eu fiz nesses 3 anos e meio 5.341 obras. É uma realização espetacular. Estou disponibilizando a partir desse próximo final de semana em um site que é o www.obrasdoagnello.com.br, para que você tenha acesso e saiba e veja a obra, o valor da obra, veja a foto da obra. Então não é dizer que fez tantas obras e está numerando obra como pintura de meio-fio, poda de árvore, não tem nada disso, são obras para valer. Obras que eu tenho acompanhando na minha antessala, tudo isso eletronicamente, obra por obra. E eu já fiz isso, mostrei que sou capaz, que tenho competência, que eu tenho uma boa equipe, que tenho um excelente parceiro, que é o meu vice-governador Tadeu Felippelli, que tem ajudado a gente todo esse enfrentamento, tem uma atuação destacada na realização do governo do Distrito Federal e todos os partidos da nossa coligação que participam do governo, que tem quadros no governo e, portanto, eu estou preparado para isso, tenho uma parceria com o governo federal espetacular e é esse o motivo da minha candidatura. Eu quero fazer muito mais ainda, tenho mais experiência, mais preparo, né? Estou muito mais sensível e muito mais próximo da nossa população para fazer mais pelo nosso povo e é isso que eu quero desejar para o povo do Distrito Federal também. Muito sucesso e pedir esse voto de confiança para continuar mudando o Distrito Federal. Ok, eu agradeço muito mesmo a presença aqui do candidato à reeleição, governador Agnello Queiroz, aqui no nosso estúdio, o governador. Eu agradeço também a presença dos participantes dessa sabatina, ao Paulo Guzmão, editor-chefe do Jornal de Brasília, ao Eduardo Brito, editor de política do Jornal de Brasília, e a repórter Milena Lopes. Agradeço também a assessoria do governador, aqui na pessoa da Eleni Leão, o André Duda e o Augusto. E agradeço principalmente a você, internauta, que participou durante essas 2 horas conosco, que com essa sabatina, o Jornal de Brasília cada vez mais apresenta a sua função social. Ou seja, apresentar a você, internauta, as propostas, as ideias dos candidatos ao governo do Distrito Federal. Lembrando que no dia 29 de setembro, às 10h30, estaremos transmitindo ao vivo o nosso debate. Todos os candidatos confirmaram a sua participação. Nós temos esse encontro marcado lá. Tenham um resto de semana abençoado e uma ótima tarde. Segue programação JBR TV.